Estamos com uma pessoa aqui que, olha só, conselheira executiva do Grupo Leonora, conselheira administrativa e membro do comitê de compliance da Way2 Technology, CEO da Cianet, apaixonada pelo desenvolvimento de gente e negócios inovadores e a minha eterna mentora favorita, Silvia Marafon. Muito prazer ter você aqui, viu, Silvia? Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso humilde podcast da Avalon. E meu querido amigo aqui, Samuel. Então, mais um episódio começando. Se você já nos curte aí, manda para aquele teu amigo conhecido lá que quer falar sobre nova economia, produto, gestão, liderança, gestão 4.0 e por aí vai, todas essas sopas de letrinha. Quer se apresentar, Silvia? Obrigada, Ítalo. Obrigada. Você já me apresentou, né? Tem um complemento aí na apresentação. Eu também faço parte do Conselho do Capitalismo Consciente, né? Do capítulo aqui de Santa Catarina, que tem sido Capitalismo Consciente? É. Esse eu não conheço. Uhum. O que é esse o capitalismo consciente? Que trata de consumo consciente, né? Então, eu acho que tratar negócios, as pessoas acham assim, capitalismo consciente trata do verde. Não, trata de negócios, mas de consumo consciente, né? Para as empresas, que é muito relevante, assim, muito importante. Fazer negócios perenes, rentáveis, mas conscientes. Então, legal, acho que vamos falar um pouquinho disso, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer também, né, a tua presença. A gente já teve a oportunidade de te ter aqui na Avalon, numa live que a gente fez, e foi muito legal. Foi sobre inovação, né? Foi bem produtivo, foi bastante assuntos interessantes. E a gente sabe o quanto a tua agenda aí é complexa, então te ter aqui, né, quase um período inteiro é muito gratificante e muito obrigado. Até gostaria de conhecer que ele te apresentou, mas ele te apresentou a Silvia de hoje, né? E muitos títulos, eu quero saber quem é a Silvia de verdade, assim, qual é um pouquinho da tua história, de onde tu veio, qual é a tua jornada até chegar, né, na classificação que ele trouxe aqui. Quem é a Silvia de verdade? Eu acho que depois de eu brinco, né? Quando as pessoas me chamam para conversar, eles veem a Silvia de agora, né? E qual é a Silvia? Nem eu sei mais. A gente vai se adaptando, né? Mas desde muito cedo tem uma coisa que sempre me moveu, assim, que eu sempre quis ser independente. Antes dos 11 anos de idade, assim, extremamente precoce. E eu digo que a partir dos 11 anos de idade eu me tornei independente financeiramente do meu pai. Então eu fazia qualquer coisa para ganhar um dinheirinho. E, gente, desde, babá, limpar a casa de alguém, dar uma aulinha, e ganhava o dinheirinho e tinha meu dinheiro. Então, e ali, tanto a questão da independência foi uma coisa que me moveu muito, como de fazer negócios. Então hoje, quando eu penso assim, eu fui uma pessoa que sempre gostei de fazer negócios. De negociar, enfim, desde cedo. Eu nasci num berço super simples, né? Então, a gente, desde cedo, valorizou muito o batalhar para construir alguma coisa, né? Então, tipo assim, eu quero ser alguém quando eu crescer. Não cresci muito, 1,5 m, né? Então, ou quando eu não crescer tanto, assim. Eu iniciei profissionalmente, efetivamente, assim, né, numa empresa aos 18 anos. Eu já entrei numa empresa de tecnologia. Ali eu comecei como recepcionista, telefonista. Na época a gente não precisava de experiência, olha só precisava ter uma boa lábia, me vende bem, né? Você já gostava de fazer negócio, né? Eu entrei e tive uma carreira breve como recepcionista, telefonista, administrativo financeiro nessa empresa, acho que foram uns 3 anos, assim. E ali eu de verdade aprendi a vender. Foi muito legal, assim, uma empresa de tecnologia que desenvolvia software para engenharia. E eu fiz uma faculdade de engenharia, né? Na época, eles começaram com software para projetos de cálculo estrutural extremamente técnico. Então, eu aprendi aquilo ali, desenvolvi uma linguagem comercial e comecei a vender. Me tornei vendedora ali. Ali eu já comecei a desenvolver formas de capacitação, de autocapacitação. E eu digo que quando a gente busca, as pessoas nos ajudam muito. Vivia cheia de engenheiros, né, e desenvolvedores.
E me tornei vendedora e logo em seguida comecei a desenvolver gente, outra coisa que eu amo fazer, né? Desenvolver as pessoas para vender, porque era o que eu gostava, né? Desenvolver times, me tornei gerente nessa empresa. Fiquei por 17 anos nessa empresa. Então, ali, eu acho que quando eu comecei as vendas, a empresa tinha, sei lá, talvez 3 clientes, 4, e eu saí com 19 mil clientes. Então, hoje ainda é uma empresa de sucesso, que é a AutoQI, que eu tenho um carinho enorme por eles e eles por mim. Então, uma história que começou bem, se desenvolveu bem e terminou bem. Então, ali eu me encantei pela tecnologia, né, e por negócios. Resolvi fazer uma faculdade de administração, porque daí é o seguinte, não basta vender, tem que saber tratar o negócio, né, tem que olhar para frente e saber tratar o negócio. Então, eu queria elevar essa empresa a outros níveis, outros patamares, já tinha essa vontade. E eu acho que eles não estavam muito preparados para a carreira, assim, né? E quando eu entrei nessa faculdade de administração, eu, tipo assim, bate aquela coisa, tipo assim, cara, tu só tens uma experiência não é nada, tu nem sabe se tu é boa, entendeu? Só sabe isso aqui. Eu resolvi, então, trilhar a carreira e buscar outras experiências. Saí da AutoQI, entrei como diretora comercial na Cianet, fiquei 8 anos como diretora comercial, da mesma forma, né? Entendendo aquele negócio, aquele mercado, desenvolvendo o time, né? Organizando e entrando um pouquinho mais, de uma forma genérica, assim, participando um pouco mais de outras áreas da empresa. 8 anos depois, quando eles um pouquinho antes, eles trouxeram um CEO de mercado, e quando esse CEO saiu, não foi tão fácil assim, tá? Mas eu vou encurtar caminhos. Eu assumi como CEO, né? Então, eu fiquei ali como CEO durante 4 anos. Durante o meu período como CEO e atuando muito na governança da empresa, em conselho, eu comecei a gostar desse tema, eu comecei a estudar. Eu sempre estudo, né? Eu tenho uma forma de voltar, eu digo, né? E aprender o tempo inteiro. E eu quis começar a carreira como conselheira ainda como CEO. Um pouquinho antes da pandemia, eu deixei de ser CEO, voltei por conta da pandemia, mas daí a minha carreira de conselheira já estava caminhando melhor, assim, já começou a abrir outros horizontes. Então, foi onde eu cheguei até aqui, mas o que me moveu de verdade foi a independência, gostar de negócios e gostar de desenvolver pessoas para negócios. Então, eu acho que essa é a linha condutora, né, da minha carreira e o que me trouxe até aqui. Foi muito conseguir passar o recado. Não, passou, Não, é isso aí mesmo. E é interessante como, naturalmente, é uma carreira extensa, é uma carreira com certeza cheia de altos e baixos, mas tu consegue colocar isso de uma forma muito, muito clara, né? Então, independência, negócios e desenvolvimento de pessoa. E é bem interessante, né? Tipo, desde os 11 anos, já querendo independência, já buscando. E acho que essa busca por evoluir, busca por crescer, né? É o que, né? Ao que parece te joga para frente, assim. E novamente apareceu na fala, né? Tanto na fala de outros convidados que vieram aqui, a pegada comercial. Esse lance comercial, né? Esse aprendizado comercial de você lidar com as pessoas, de querer desenvolver pessoas focado no negócio, é algo que é comum com as pessoas que passaram aqui, né? E pessoas que são de sucesso. Eu considero você de sucesso. Eu acho que é legal isso, comum. Ítalo, quando tu fala de nova economia, né? Porque uma das coisas, eu não queria ser CEO, tá? Não estava assim no meu desenho de carreira. Ser conselheiro eu queria, ser CEO não. E eles buscaram em mim um viés de negócio. E sabe uma coisa que eu falo isso para toda empresa? O pessoal ficou morrendo de ver, essa louca vai botar meta em todo mundo. Não deu outra, eu fiz isso mesmo, né? Então, as pessoas precisam entender do negócio e de negócio. Não importa que cargo você ocupa dentro da sua empresa. Então, eu acho que realmente isso é uma coisa extremamente importante. Ah, tá, mas eu só sou desenvolvedor. Eu disse assim, o que você está desenvolvendo? Ah, eu estou desenvolvendo o produto. Para quem? Para o cliente. Quem é o cliente? Ah, quem é o cliente? É o nosso cliente. Não sabe quem é o cliente. Por que você faz tal coisa?
Ah, porque é óbvio. Porque tá aqui para fazer. Não. Então as pessoas precisam aprender de negócio, que é realmente chegar no cliente, entender, desenvolver cliente, não desenvolver produto. Então eu sempre tive isso muito forte. Eu acho que é isso. Então hoje se busca muito viés de negócios, uma gestão de uma forma geral, não importa a função que tu vai ocupar. Então eu acho que realmente é muito importante, e ter colocado essa visão e essa competência nas pessoas, principalmente mais técnica, hoje eles dão um depoimento assim, cara, quando tu fizesse isso comigo, eu pensei, eu não vou segurar isso aqui, né? Ela não sabe o que está fazendo. Mas foi muito bom, né? E tu conseguir mesclar uma competência técnica com o negócio é fantástico, né? Então, acho que isso realmente é muito importante. E agora eu fiquei curioso, né? Porque eu quero chegar na parte de conselho, mas vamos explorar um pouquinho mais essa parte de CEO. Na verdade, são duas perguntas aí. Uma, qual tu acha que é o principal desafio, ou os principais desafios de um CEO, né? Hoje na nova economia, né? Que tudo muda muito rápido, é tudo hiperconectado, tem hiperexposição, Foco no né? serviço. É tudo hiper, é tudo rápido. E como que na tua experiência tu conseguiu fazer isso, né? De levar essa consciência e trazer todo mundo, a empresa inteira, para esse conceito, né? De a pessoa saber do negócio e de negócio em todos os níveis da organização, porque sem dúvida é um grande desafio, né? Lembra esses 3 pontos. Então, saber de negócio, o maior desafio de CEO, né? E como é que eu desenvolvi isso. Primeiro, a questão de botar uma visão de negócio e do negócio em todo mundo. Seguro, isso foi muito difícil, porque quando eu assumi, eu tinha meus pares lá, e quem eu era? Uma diretora comercial. Aí eu tenho pessoal de marketing, eu não quero meta de venda. Desenvolvedor, gente, como é que eu vou ter meta aqui? Não, eu não vou falar com o cliente, quem fala com o cliente é comercial. Então, quebrar aquelas verdades, né? Eu digo, gente, nada está escrito na pedra. Quebrar aquelas verdades. E quando tu faz perguntas, fazer pergunta é coisa de depois, vamos falar de conselho. As pessoas não têm resposta. Então, por que tu faz assim? Ah, porque eu aprendi assim. Aprendeu com quem? Com fulano. E ele? O que ele te dizia por conta disso? Quando eu estou na 5ª pergunta, a pessoa, pelo amor de Deus, eu não tenho essas respostas. Então, as pessoas não estão acostumadas com isso. Sabe por quê? Porque tem que desconstruir isso, porque não existe. Eu posso mudar a partir de agora, eu posso mudar a qualquer momento. Então, e eu achei, quando eu tinha essa visão, eu achava que era a melhor. Meu Deus, quem está aqui no comando, acho que ela é melhor. A melhor visão era colocar isso. E eu vendi isso muito bem, como uma boa comercial que eu sou, e saí disseminando no time. De repente eu saio, eu estou lá na frente, eu olho para trás e não tem ninguém. Então, o alinhamento de expectativa e de time é muito importante. Então, colocar essa visão no time é importante, mas ter certeza de que eles entenderam, de que eles estão caminhando, é outra coisa. Eu brinco, né? Eu digo, volta a 4 casas aqui. Recua e traz o time contigo, porque sozinho tu não vai fazer nada. Não adianta eu achar que é melhor e até em algumas coisas ter convicção, porque eu já experimentei. Preciso colocar isso no time. E não é da noite pro dia, é aos poucos, perde gente que não quer, perde o time. E a partir do momento que as pessoas vão caminhando e vão entendendo que isso é bom, aí um abraço, né? Então aí tu pode fazer isso acontecer. Então foi difícil esse time das pessoas com o meu. Eu sou muito acelerada para começar, né? Extremamente acelerada, então isso foi difícil. Respeitar o time delas e não perder o foco que eu tinha. Maior desafio de CEO. Vocês já ouviram falar? Eu não aguento ouvir isso, tá? Tem coisa que eu não aguento ouvir. Estou muito operacional, estou um pouco estratégico. Sabe o que é operacional? É o imediatismo, é o presente, é o aqui e agora. Ter que responder pelo curto prazo e o curtíssimo prazo é o maior desafio que tem. Tu deixou lucro? Cara, eu estou investindo. Tipo assim, como é que eu vou inovar se eu não investir antes? Então, é muito difícil o curto prazo mata o negócio. Eu tenho que dar resultado e tenho que dar lucro no curto prazo. Eu tenho pessoas, compromissos que dependem de mim, eu tenho que pensar no curto prazo, eu tenho uma mente criativa que eu quero estar o tempo inteiro pensando no futuro, né?
Então eu quero inovar, eu quero pensar em novos negócios e esse curto prazo me mata. Entendeu? Droga daquela DRE que tem um lucro líquido lá no final que eu tenho que responder. Eu não posso só investir, não, entendeu? Alguém cuida dessa coisa, desse Não lucro posso só líquido. pensar no futuro, que é o que eu gosto de Posso fazer fazer. negócio aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio, quer me dar uma coisa boa, deixa eu dar um clientinho para eu atender. Agora, não me dá uma DRE, não, aquele lucro líquido lá me assombrando. Então, o curto prazo é muito desafiador, porque, sim, tu tem que responder pelo presente e, ao mesmo tempo, pensar, criar e desenvolver o futuro. E tu ter essa ambidestria entre o presente e o futuro é um exercício constante. Entre tu, vamos fazer uma experiência e ganhar um dinheirinho agora, onde tu vai? Cara, é muito difícil, é muito tentador. Então, é difícil isso, tá? É bem difícil. Como é que eu venci isso? Eu nem sei se eu venci, eu acho que é uma batalha, diária, né? Mas como em toda batalha, as pessoas... Foi muito engraçado que esses dias eu participei de um momento aí, que era o mês das mulheres, lá de março, e eu fui falar pro pessoal da OAB. Tava eu e mais uma pessoa, eles fizeram uma pergunta, ela toda zen, toda querida, toda amada. A gente precisa entrar nos negócios de uma forma mais leve, né? Com mais parcimônia. Né? Eu falei, o quê? Eu entro armada até os dentes. Eu não entro para competir, não entro para ganhar. E se tu perder, se eu perder, porque tem gente mais competente que eu vou correr atrás. Mas assim, ó, como para tudo, eu entro muito armada e não entro sozinha, né? Eu entro com um batalhão atrás de mim, porque eu não vou morrer como Marte, não sou boba, né? Então, eu acho que essa é uma guerra que não está vencida. Dentro dessa empresa estabelecida em que eu me tornei CEO, quando eu me tornei CEO, eu falei assim, ó, eles queriam tanto, ó, tem uma condição aqui. Eu só entro para me tornar CEO se a gente parar de desenvolver produto e desenvolver cliente. Eu sou uma pessoa de negócio, eu quero ouvir o cliente para desenvolver. Tá. Eles nem sabiam o que eles estavam falando, eles se arrependeram muito. E daí eu desenvolvi dentro dessa empresa uma startup, né? Um laboratório para experimentar novos negócios e pensar no futuro. Foi muito difícil isso. Tanto por conta da cultura arraigada numa empresa estabelecida, tu trazer algo muito novo, a empresa estabelecida aceitar o novo aceitar a estabelecida, e toda essa gestão, né, todos esses acionistas entender que apostar no futuro é esquecer aquela última linha desgraçada da DRE naquele momento. Então é muito difícil, não é uma coisa fácil, a gente segue, né? Então eu acredito que esse foi um sucesso muito grande, mas ele é um sucesso que ele vai continuar, né? Mas foi a forma que eu achei de experimentar, né? Sem grandes investimentos, conseguindo entregar o presente e pensar no futuro ao mesmo tempo. Acho que foi a maneira, assim, que eu... E um desafio muito grande foi de time, né? Um time jovem, inteligente, exigente ao extremo, com uma perna longa, né? Então, é daqueles que entram agora e querem daqui a pouco ser sócio, e querem resultado, e querem... Então, e uma coisa é você viver só isso, outra coisa é você viver aquela empresa mais tradicional, estabelecida, enfim, e ter que viver isso ao mesmo tempo. Acho que isso me deixou um pouco mais criativa ou mais louca, não sei. Me faz gostar dessas duas coisas, né? Então, acho que isso me deixa mais atual. Você comentou ali do lance de inovar em uma empresa estabelecida, né? E dessa dificuldade mesmo de convencer, por exemplo, o board. E muitos dos nossos, das pessoas que nos assistem, são, igual eu comentei, né? São diretores, gerentes, de pessoas que estão atuando dentro de empresas estabelecidas mais tradicionais, mas que têm essa pegada de querer inovar e querer fazer com que o negócio da empresa que eles atuam entre dentro da nova economia, né? Focado em serviço, em gerar valor, olhar de fato para o usuário ali, para o cliente, né? Agora eu vou te utilizar na parte de conselho. Que conselho que você daria para essas pessoas a chegar no board mesmo, no diretor, no CEO, e até mesmo tentar convencê-lo de que esse é o caminho, pensando em fazer com que aquela empresa se torne mais perene ainda no longo prazo, no futuro? Que conselho que você daria para essas pessoas? Esse desejo de fazer
de mudar o modelo de negócios, né? De colocar uma empresa que já existe e que deu certo e que dá certo. A gente tem que entender que esse legado ele tem um valor muito grande e a gente tem que extrair o valor dele o máximo, né? Então, assim, não é alguém que vai nascer agora, que vai dizer assim, olha, muda tudo, que vai dar certo. Cara, por aqui tu já nasceu morto, né? Então, eu acho que primeiro entender esse negócio atual e todo o potencial que ele tem e valorizar isso é o primeiro passo, né? Que a gente precisa. E a mudança tem que ser de cima para baixo. Não adianta a base querer e em cima não querer, que a gente não vai conseguir. Eu digo, vocês sabem o que é um pitch melhor do que eu. Tenho que preparar um bom pitch. E um bom pitch, ele tem que ser calçado em informação. Então, eu tenho que ter uma pesquisa de mercado, eu tenho que entender o que está acontecendo no mundo, eu tenho que ter muito argumento e muita informação daquilo que eu quero. E mesmo assim eu não vou ter certeza porque eu ainda não experimentei. E ter uma proposta que eu possa colocar em prática e que ela seja pequena, né? E eu consiga, eu vou fazer uma etapa e a gente vai validando etapa por etapa para a gente experimentar alguma coisa nova, porque a chance de dar errado é muito grande. Eu sei onde a gente pode chegar, mas ainda não sei o como. Só que eu estou disposta a fazer esse como. Nem que seja aqui, é 5% do meu tempo, eu trabalho 95% nesse negócio existente, que é um negócio bom e que é rentável e que tem futuro aqui ainda e eu preciso extrair o melhor dele, mas 5% me deixa trabalhar nisso aqui. Mas eu preciso mostrar o que eu quero e não só uma ideia, olha, eu acho que a gente pode, eu acho não existe, né? Ou eu tenho certeza, eu vou experimentar isso aqui até ter certeza. Então precisa levar isso. E daí você vai ser ouvido. E você não tem muito tempo para ser ouvido não, né? É aquele pitchzinho rapidão. Então tu tem que te preparar. Mais uma vez a habilidade comercial aí. Habilidade comercial, né? Mas você precisa fazer com que eles te escutem. Então não pode ser no meio de uma reunião de conselho onde eu tenho 42 mil assuntos. Eu preciso ter uma agenda para isso, estar muito preparada para isso e ter um plano em que eu possa colocar em ação. Né? E não que eu devolva para ele. Então, assim, agora você faz isso que eu acredito que vai... Não, eu vou colocar isso em ação e daí vai me dando crédito, né? A partir do momento que eu vou dando um passo assertivo, você me dá mais um crédito. E a gente vai fazendo dessa forma. Então, eu acho que é isso, né? E a partir do momento que você ganha esse espaço, aí você precisa trazer um time com você também, né? Então, construir essa ideia, gerar esse pitch junto com o time... É muito legal, porque a partir do momento que tu ganha um sim, né, do board dessa empresa, o time está preparado para dar esse passo rapidão e mostrar, tipo assim, caraca, realmente isso aqui é legal. Mesmo que depois vai demorar, né, para desenvolver. Mas mostrar que o caminho é esse. Não é uma tarefa fácil, Ítalo e... Desculpa. Samuel. Até porque hoje, mais do que nunca... Acho que sempre, né? Os negócios, eles nascem não simplesmente por uma causa maior, social, enfim, eles precisam gerar resultado, qualquer negócio precisa gerar resultado. E há uma preocupação muito grande com as mudanças que estão acontecendo na economia de uma forma geral, né? Política, questões de saúde, enfim, os negócios precisam ser realmente perenes, precisam ser duradouros. Então, mas todo e qualquer investimento tem que ter muita cautela, porque tu pode causar um dano muito grande. Por isso que eu falo, faz pequenininho, né? Faz pequenininho, reserva um valorzinho pequeno, sabendo que isso pode ser algo muito legal, pode não dar em nada, ou pode ser só um insight para alguma coisa totalmente diferente, que naquele momento não nasce, né? Mas eu acredito demais nisso, sabe? Eu acredito demais. Tem sido muito, muito procurado e muito comum em conselhos fazer um comitê de inovação, um comitê de tecnologia, de transformação digital, de transformação de negócio, como quiser, né? Mas um comitê pequenininho que olha isso, que avalia e ajuda até o board, quem está fazendo parte do conselho, essa tomada de decisão. Então, eles se aprofundam um pouco mais na ideia e levam para ajudar na tomada de decisão. Boa. Legal. Comitê top, hein? Comitê.
Me chama aqui que eu faço parte do comitê. Mas, mais uma vez, o comitê normalmente é algo que vem de cima para baixo, né? Porque o comitê, normalmente, ele está ajudando os diretores, está ajudando quem está realmente no board e à frente da empresa, né? Então, essa pessoa, o gerente de TI lá, o gerente de inovação, não vai ter, nesse momento, tanto acesso a esse Mas até o comitê, né? o diretor talvez tenha acesso, né? O diretor para apresentação para algum board. O comitê, normalmente, se tem um conselho, ele faz parte do conselho e responde ao conselho. Tá? Mas, óbvio, ele precisa viver a empresa para isso, e daí os executivos têm acesso a esse comitê. Vir de dentro para fora, né? Mas quando o conselho resolveu fazer um comitê, cara, ele tá afim, né? Então aproveita isso aqui. Se o conselho colocou, se o conselho já... Exatamente, ele tá afim. Mas pode não ser um conselho, pode ser um comitê informal, mas um time específico para pensar, né? Inovação, para pensar essa transformação, eu acho que é legal. E criar esse canal, né, com o board da empresa, com os donos, com os executivos, como quiser chamar. E hoje, assim, eu acho que, de uma forma geral, as gestões elas estão muito mais horizontalizadas. Tu tem muito mais acesso, né? Tu não precisa marcar uma audiência para falar com um presidente, né, com acionistas de empresa. Eu acho que hoje isso está muito mais interessante. Se alguém bater na tua porta para trazer uma oportunidade de negócio para ti, e alguém que está trabalhando contigo principalmente, cara, tu vai dar um espaço, né? Nem que seja para dizer, pô, que legal a iniciativa dessa pessoa em pensar o meu negócio para mim. Eu posso pegar essa ideia e jogar no lixo, não vale nada. Mas só essa atitude dele já, cara, esse cara tem um valor diferente. Eu acho que isso é muito legal. Eu sempre fui ousada, então eu sempre fui. Apanhei, levei de volta, já tive que jogar fora, muitas né? coisas que eu já fiz na minha vida eu inspirei na Silvia. Legal. O negócio é não ter medo. Não tem medo aí. E tem um ponto que tu trouxe na tua fala, que conecta com algo que a gente fala bastante, que é a própria cultura de experimentação, né? Então, na empresa onde tu assumiu como CEO, tu criou esse ambiente, né? Tu criou uma startup, um ambiente de validação, de inovação, de teste, onde é possível se ter essa cultura de inovação. Mas tu trouxe uma visão de que, beleza, mesmo que a tua empresa não tenha um laboratório de inovação, não tenha um time específico para isso, tenta buscar esse espaço, né? Seja com 5% do teu tempo e com um investimento muito pequeno, tenta ganhar o primeiro voto de confiança. Que depois que tu ganhar o primeiro voto de confiança, talvez ali, quem sabe, seja o início da criação dessa área, onde essa área pode ter um pouco mais de autonomia para experimentar realmente, né? E no último, não lembro se foi no último podcast que a gente fez, no último episódio que a gente gravou, a gente falou um pouco sobre esse ambiente de escassez, né, com relação à experimentação, porque normalmente até as melhores experimentações elas vêm onde o recurso é realmente escasso, né? Porque daí a escassez ela acaba aguçando muito a criatividade. Tu precisa ser muito criativo para validar a tua hipótese de negócio sem ter muito dinheiro. Porque se tu tiver muito dinheiro, capaz de tu construir algo para resolver aquilo e que na verdade talvez não resolva, só que tu construiu porque tu tinha muito dinheiro para construir. Né? Então normalmente se fala que tipo, se a diretoria não quer, e tu trouxe isso na tua fala mesmo, se a diretoria não quer, se o CEO não quer, o gerente não vai conseguir, mas ao mesmo tempo tu mostrou um caminho. Né? Segue por aqui que né? Talvez tu consiga. Então eu achei isso bem e um outro ponto na fala que a Silvia colocou, que eu achei muito interessante e vem ao encontro, né, do que as pessoas, diretores e gerentes que têm essa pegada mais de empreendedor, querendo ou não, isso é uma skill, né? É uma habilidade da pessoa. E essa pessoa, quando ela tem esse pontapé inicial de apresentar, fazer um pitch, fazer levantamento de dados, apresentar isso para o mercado, que eu fiz muito isso, essa pessoa é diferente para a empresa, né? Essa pessoa, quando o CEO enxerga ela, né, entende essas qualificações, aquela ideia ali pode até ser descartada, mas aquela skill ali ela não é descartada, ela pode ser usada estrategicamente em outras frentes do negócio da empresa. Tem uma coisa muito legal aqui, eu vou falar de algo que ele disse, depois eu vou voltar aqui. Cultura de experimentação. Cara, se eu puder dar uma dica. Coloquem a cultura de experimentação em tudo.
Eu acho que, muito mais do que criar um laboratório dentro da empresa, eu criei uma forma inovadora de gestão por conta da cultura de experimentação. E se a gente contratar essa pessoa e não der certo, vamos experimentar. Se não der certo, a gente vai tirar, né? Mas é que essa pessoa pretende fazer uma outra coisa da carreira dela. Quanto tempo ela tem com a gente? 1 ano e meio, tá ótimo. Em 1 ano e meio ela vai me entregar aquilo que eu preciso. Então, assim, em tudo. Vamos experimentar em tudo. E a gente está aqui no meio do mês, e se eu experimentar isso não der certo? Em 2 dias a gente muda. Vamos experimentar? 2 dias experimentando? Tudo. Cultura de experimentação para tudo, tá? Seja para o modelo de gestão, para o teu negócio atual, então a cultura de experimentação é muito legal. Isso que o Ítalo falou do valor e do skill também é muito legal, mas tem uma coisa que eu lembro que, inclusive, eu experimentei isso com você, né? Sou uma pessoa que experimenta com todo mundo, experimentei com o Ítalo. Que é, além de a gente fazer um pitch, de levar uma ideia muito bem calçada, é adequar a nossa fala ao nosso público. Ao público. Então, em alguns momentos que vocês iam apresentar a ideia de vocês, que a gente participou de um programa de inovação, eu disse, cara, não fala assim que ele não vai gostar. Eu conheço essa pessoa, então vai por aqui. Tu fala a mesma coisa, mas fala de forma diferente. Daí tu vai brilhar o olho dele. Então eu conhecia para quem ele estava apresentando e conduzia a fala dele dessa forma. E a gente precisa fazer isso. Cara, não entra comigo para apresentar alguma coisa. Quando eu olho ali, eu olho a quantidade de slides, 42. A gente vai precisar realmente fazer isso num outro dia. Me mostra 2, já começou a ganhar minha atenção. 2. Eu sou uma pessoa que eu preciso de objetividade. Eu, tendo ou não tendo tempo, eu preciso de objetividade. Então, conhece um pouquinho de mim. Se eu for tua CEO, quer apresentar uma ideia para mim, tu quer ter sucesso, conhece de mim. Então, adequa a tua fala a esse público. Também é muito importante. O Ítalo aprendeu isso bonitinho. Estou melhorando também, viu? E traz até a questão do conhecimento de pessoas, né? Sobre pessoas, né? E que se fala muito para os gestores. Cliente, né? Não, e se fala muito dos gestores, né? Se tu não conhece de pessoas, tu não conhece de negócio, né? Tem algumas máximas assim. Mas no contexto que a gente está trazendo aqui, a avaliação ao contrário também faz sentido, né? Então, tipo, se tu quer apresentar alguma coisa para a tua liderança, tu também precisa conhecer ele como pessoa. Ele não é a CEO, não é o CEO, não é o conselho, são pessoas que estão lá e que tu precisa conhecer como que é aquela pessoa para te conseguir atingir o teu objetivo. E se fala muito de ser estratégico, né? O que é ser estratégico nas ações? Isso é um exemplo de como ser estratégico. Eu tenho um objetivo, o meu objetivo passa por uma apresentação que eu preciso convencer alguém de algo, então eu vou... Para convencer algo, eu vou adaptar aqui a minha fala, né, para o que aquela pessoa quer escutar. Eu vou conseguir ser estratégico naquela ação para atingir o meu objetivo. Mas tudo tem que ser genuíno, tá? Não pode ser uma máquina, não pode ser um puxa-saquismo, odeio não pode puxa-saquismo. ser construído. Não. Então, quando eu vejo as pessoas ali, alguém veio com um slide para mim, eu falo... Gostei de um slide só dela. Falou, Silvia, de verdade, eu tive que perguntar para as pessoas como é que tu gostava. Legal, tá ótimo, foi super sincera comigo. Eu acho que isso é legal, isso me ganha, né? Isso ganha qualquer um. E é verdade. Então não adianta chegar para mim e saber que eu gosto de corrida. Aí resolveu um papo com corrida comigo, nem me conhece, né? Então, tipo assim, é forçação de barra. Agora, entender das coisas que eu gosto e gradativamente inserindo, conforme a gente vai se conhecendo, isso é legal. Mas, principalmente profissionalmente, é comunicar para mim como eu escuto e como eu entendo. E cada CEO é um CEO diferente. Essa sou eu. Tu vai pegar CEO que quer uma riqueza de detalhe, que tu vai ter que entrar. Abre essa planilha aí para mim que eu quero entender na linha 42, aqui a coluna 5. O que você quis dizer, cara? Né? Essa não sou eu, mas tem gente assim. Nós conhecemos, né, Ítalo? Algumas pessoas. Eu conheço algumas também. Muito bom. O perfil da Silvia, eu acho que é uma executora comunicadora também. Sem dúvida. Esse perfil do DISC, não sei se você conhece o perfil do DISC. É interessante a gente ter um papo só sobre isso também em algum episódio do nosso podcast. Porque se a pessoa entende o perfil do DISC, né, na tua teoria, né,
E ela olhando para outras pessoas, ela consegue identificar que perfil que é aquele e, consequentemente, adaptar a fala, né, do que ela precisa passar para aquele perfil. E aí fica mais fácil, inclusive, a comunicação. Sim. Vou até anotar isso aqui. Olha, Ítalo, eu posso até te trazer alguém que super entende e aplica DISC, enfim. Mas como o meu perfil, eu não aceito o meu perfil do DISC. Não aceito. O mesmo que o meu. Não, eu não sou essa daqui, não. Eu sou aquela lá, ó. Eu sou aquela lá. Meu perfil adaptado, possivelmente, né? E esse é o ponto, né? Na verdade, o DISC, a gente sempre fala, a gente usa bastante o DISC dentro da Avalon, mas a máxima que a gente usa e o mantra é o DISC ele precisa ser inclusivo e não exclusivo. Então, tu não é as duas letrinhas que aparecem ali. Naquele momento, por causa de tudo, tu sempre vai ter o perfil base, ok? Mas tu vai estar de acordo com o ambiente, que o ambiente vai interferir no teu perfil e principalmente depende muito do que tu queres, né? Então a gente usa o DISC para entender, tal pessoa tem um perfil para assumir uma função de liderança, tá? Talvez ela não tenha um perfil para assumir uma função de liderança, ok? Mas o que ela precisa fazer para assumir essa função? E daí a gente consegue de forma muito clara conversar com a pessoa e dizer, hoje tu vai ter essa e essa dificuldade, mas tu queres? Não, eu quero. Então vamos trabalhar e vamos fazer. Ela desenvolve. Né? Mas a gente já começa com uma informação do que vai precisar ser trabalhado, ao invés de experimentar talvez e no meio do caminho ali a gente não mitigar os riscos com antecedência e talvez falhar por uma falta de informação. Então a gente usa muito o DISC para isso. Mas eu conheço bastante gente que inclusive tem a mesma fala que tu, assim, tipo, eu conheço o DISC, ok, mas eu não sou aquilo que está escrito Ou no até papel. eu já ouvi falas de tipo, eu acho o DISC muito limitante, né? Então eu realmente tento tomar bastante cuidado para isso. Por isso que o DISC não limitar e sim ser utilizado como uma ferramenta para expandir a capacidade das pessoas e não limitar. Né? É uma ferramenta de conhecimento pessoal, né? Tem muitos assessments que são muito legais. Eu vou explicar para vocês a questão do DISC. Como eu sou uma pessoa adaptável, a última vez que eu fiz o DISC como CEO, eu estava muito controladora. Essa não sou eu sou um D. Eu sou um D, entendeu? Mas eu estava naquele momento. Então, eu estou brincando. Eu sabia disso, né? E era necessário para o meu momento. Então, por isso que eu brinquei. Então, esse não sou eu não, né? Eu estou aqui, porque eu sou lá. Então, é mais nesse sentido. Mas tem muitos assessments que ajudam, né? Que pelo menos te trazem um norte. Cabe a você querer ou não se desenvolver, enfim, se adaptar. Acho que qualquer ferramenta que traga um pouco mais de autoconhecimento é positivo. Porque com o autoconhecimento tu consegue tomar melhores ações. Sim. E com relação ao DISC, né? Eu, particularmente, eu criei uma forma, porque hoje eu estou executor comunicador também. Só porque na Avalon eu preciso ser mais executor, porque eu preciso fazer as coisas acontecer. Em casa eu preciso ser mais comunicador. Então o que eu faço? No final do dia eu criei um ritual para mudar. E daí tem uma palavra uma palavra que é chave nisso, que é a adaptação. Tu tem um perfil adaptado para a situação que tu tá. Então quando eu vou parar de trabalhar e vou ir para casa com a minha esposa, minha filha, eu faço um ritual e eu mudo para comunicador. Então, em casa eu não sou executor, porque se eu for executor em casa vai dar problema. Né? Então, essa adaptação ela é extremamente saudável, né? E principalmente a pessoa saber que ela pode se adaptar e cria essa consciência de adaptação de acordo com o ambiente que ela está inserindo. O executor no DISC é o dominador, né? Dominante. Quando vocês falam aqui de adaptação e a gente fala de liderança, qual é o sucesso de um time, né, de verdade? Silvia, qual é o sucesso de um time? Há muito tempo eu queria entender por que é que umas pessoas davam certo e outras não davam certo para uma função, né? Tem que entender tudo isso, para todas as funções é mais difícil. Uma dá certo, outra não dá certo. E eu conheci uma pessoa que aplicava alguns assessments e as que mais davam certo, elas tinham um nível de inteligência alto. Quando você é inteligente, você não vai ser um executor dentro de casa, né? Você não vai ser um comunicador onde você... Então, as pessoas realmente se adaptam. Pessoas inteligentes, elas vão dar certo para aquilo que elas quiserem dar certo, né? Então, a partir do momento que eu entendo, eu tenho conhecimento, tenho capacidade, a competência eu desenvolvo.
Então, assim, acho que isso é muito legal, né? Então, tem pessoas inteligentes, cara, tu pode botar a fazer o que quiser. Ele não tem o menor perfil de líder, mas ele tem vontade, é só... Vai aprender, né? Vai aprender, né? E time bom é o que há de mais importante num negócio estabelecido, num negócio que está nascendo. Muito mais do que avaliar o negócio de vocês, quando alguém for investir, vai avaliar vocês, né? Então, assim, o time tem um valor muito, muito, muito grande. E a gente precisa experimentar, trocar, adequar. Então, se você está executor e daqui a pouco você tem que ser comunicador e você não tem esse desejo de desenvolver essa competência, você tem que trazer outra pessoa, não vai ser mais você. Vai ser outra pessoa, mas, cara, ele é o fundador, ele é o idealizador, ele é top, mas não é comunicador. Eu preciso de um comunicador e a gente não entende isso, que um negócio, ele precisa ser frio, né? Ele não pode ser emocional nesse processo de decisão. É lógico que eu sou uma pessoa humana, eu gosto de desenvolver gente. Mas, cara, na hora de decidir se a gente precisa de uma competência técnica, não é de negócio, então não sou eu, né? Mas ela é muito boa, mas não tecnicamente, ela é boa para negócio. Então, isso é uma coisa que é muito difícil. Mas eu não sou boa, eu não sou... Cada um tem suas competências, mas não para isso especificamente. Eu tenho alguém que é melhor, é muito melhor do que eu tenho que trazer, né? Eu já fiz isso. Eu digo, competência a gente tem, a gente desenvolve ou a gente compra. Competência financeira eu compro, por exemplo, que eu detesto ter que desenvolver competência financeira. Eu brinco, gente. Tem uma CFO maravilhosa. Mas eu brinco assim, mas é fato isso, entende? Tu tem que entender de verdade o que você tem e gosta e quer desenvolver e o que você não tem, que tem que ser outra pessoa para fazer e que vai fazer muito melhor para o negócio. Eu acho que isso é... E é legal porque essa lição... Primeiro, vem de muito autoconhecimento, né? E muita segurança, né? Mas encontrar uma forma de aplicar isso na empresa inteira, né? Essas equipes, se fala muito de equipe multidisciplinar, equipe de alta performance, equipe diversa. Mas esse é um ponto-chave, né? No momento que tu está formando a tua equipe, seja a tua equipe de reg, seja um squad de desenvolvedores, entender como que cada um daquelas pessoas é ou está naquele momento, que tipo de perfis tu precisa, que comportamentos tu precisa, e utilizar isso ao teu favor realmente, né? De saber, e nesse momento talvez ser um pouco frio, eu preciso aqui botar determinadas peças, porque esse time vai funcionar melhor assim. Mas na gestão da pessoa, naturalmente, ser uma gestão humanizada, ser tudo isso que a gente acredita que realmente funciona. Funciona, né? E funciona, mas quando tu cria um time do zero, tá valendo, tu tá escolhendo, tá montando. E quando tu monta um time multidisciplinar de pessoas que já estão ali, tu não pode perder aquela pessoa e ela não tem a competência para aquele cargo que ela quer naquele momento. Como é que a gente faz isso? A gente experimenta. Então, a gente mostra o que a gente precisa e ela quer, cegamente. Tudo bem. Então, aqui está o desafio, aqui está o tempo, porque eu não tenho muito tempo, né? Então, essa é a entrega que você precisa fazer até esse período aqui. Vamos ver se essa pessoa vai querer. Se quiser muito, ele vai se matar e vai se desenvolver. Você não vai dizer, cara, isso aqui realmente não é para mim. E numa boa, eu não vou perder aquela pessoa, né? Então, eu dei chance de a pessoa experimentar, mas também não tem muito tempo, né? Então, isso acontece. Às vezes, as pessoas realmente, a gente se surpreende e elas mergulham, ou então elas falam assim, Silvia, tu tem razão. Acho que isso aqui não é para mim. Tudo bem. E daí fica feliz da vida porque teve a chance de experimentar, enfim. Experimentação, palavra de ordem. Muito bom. E nesse exemplo que tu trouxe, a própria clareza de objetivo e a clareza na comunicação, né? Porque se tu tem a clareza do objetivo e de comunicação, a pessoa sabe o que está esperando por ela. Ela sabe que se ela não tem a competência, ela vai sofrer, ela vai passar por uma peregrinação ali. E isso faz com que boas decisões aconteçam tanto do lado da empresa quanto do próprio lado da pessoa. E se tu não faz isso, daí a cultura da experimentação
ela pode voltar contra ti, né? Que é tipo, eu vou experimentar. Eu sei que a pessoa vai ter dificuldade, ou talvez eu não tenha essa consciência, a pessoa não tenha essa consciência, mas eu botei a pessoa para fazer aquele teste, digamos assim. Aí mas sem avisar pra pessoa. Passa 2 meses, a pessoa vê, eu não me adaptei com isso aqui, mas agora eu não consigo mais voltar, porque eu já fui para um caminho que não tem mais volta, e daí tu vai perder a pessoa. E que o que a pessoa nem quer mais, tipo assim, voltar, né? Então, tipo assim, eu sou gerente, agora você voltar a ser vendedor, dentro dessa empresa não mais, né? Perdi minha credibilidade. Então, lidar com gente é uma magia maravilhosa, mas tu precisa saber fazer isso, e tem que ser verdadeiro de verdade. Quando eu acredito que tem alguém que tem um perfil melhor para esse cargo do que você, mas você quer, eu posso te dizer o que eu espero, posso te pontuar as dificuldades que eu vejo em você, mas mesmo assim, como eu gosto de você, eu posso deixar você experimentar por um período. Quando a gente voltar a conversar, então assim, tu vai dizer, Silvia, tu tinha razão, ou isso aqui nem eu conhecia, olha aqui, consegui fazer. Então eu acho que a verdade, além de tudo, né? A clareza e uma forma verdadeira. Aí eu vou estar te ajudando e você vai estar me ajudando. Senão, é só aquela troquinha de interesses que segue o tempo inteiro. As pessoas que trabalham comigo ou que trabalharam comigo ao longo do tempo, né? É muito legal, tem um dos diretores, eu posso falar o nome, não tem problema, um dos diretores da AutoQI que chama Rui. E ele me encontra com frequência, a gente está aí, né, nesse ambiente aí de tecnologia, e ele fala assim, você tem uma legião das pessoas que trabalharam com você. Porque essa legião é isso, né? Porque todo o tempo em que a gente teve, ele foi muito verdadeiro, muito genuíno e com foco em desenvolver. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Então, naquele momento, as pessoas poderiam me odiar. Cara, eu odeio essa mulher, eu quero isso pra mim. Então, tipo assim, aí num segundo momento, ela tem razão, né? Obrigada por fazer isso comigo, por mim. Ou não, olha só, obrigada por me deixar mostrar pra você que você estava errada. Tá valendo também, não tem problema, né? Eu erro, com certeza. Legal. Se vocês não me cortar, eu vou falando. Mas você não será cortada. A gente te trouxe aqui pra gente não te cortar. A gente quer te escutar e, consequentemente, aprender contigo, né? Tem muitos aprendizados aí. A gente estava conversando nos bastidores, né? Sobre você estar se especializando, na verdade, especialista, né? Em conselhos para empresas familiares. Eu queria abordar um pouquinho esse assunto. Primeiro, dar um briefing pra gente de como que é esse seu trabalho pro nosso público. Que eu achei bem interessante, eu tenho algumas perguntas. Também nos bastidores eu estava falando que eu sou uma pessoa que quando eu estou num estágio confortável da minha carreira, eu acho alguma coisa para me deixar desconfortável de novo. Então, assim, eu preciso aprender o tempo inteiro. Então, eu digo que aprender a aprender é uma coisa super importante para quem quer gerir qualquer coisa, projetos, gente, negócios. Então, aprender a aprender. Então, quando tu está muito confortável lá, eu sou gerente, estou super confortável como gerente, está na hora de criar um desconforto aqui e te capacitar para ser diretor, te capacitar para ser uma outra coisa, né? Então, o meu último desconforto como CEO foi me tornar conselheira. Então, tu chegas num determinado momento em que tu estás confortável naquela tua posição, tu sabe como lidar com ela, e essa nova carreira não. Então, e ao mesmo tempo, eu achava que toda a minha experiência profissional poderia ser disseminada por mais empresas. Esse foi o que me moveu a querer ser conselheira, e eu comecei a me capacitar, né? E permear um mundo que não era meu, né? Então é muito legal. Eu tô lá no meio de um monte de fera, eu sou super iniciante, então ali eu sou a mais novinha. É péssimo, não é bom, mas enfim... É desconfortável. É desconfortável e é muito legal, né? Primeiro que as pessoas, elas sabem disso e elas realmente te ajudam. E eu participei de um programa de diversidade em conselho, onde eu tive mentores de carreira muito legais, enfim. E comecei a estudar e me capacitar. Hoje eu sou certificada, inclusive, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em conselho. E eu comecei a experimentar um pouco mais de especialidade em conselho para startups. E eu tenho vivido muito famílias, né? Famílias empresárias, em que se assemelha muito os desafios de governança de uma startup a uma família empresária, por incrível que pareça.
Então, convivendo um pouco mais num projeto que eu tive a oportunidade de desenvolver junto com a Fiesc, foi a concepção de uma escola de negócios para Santa Catarina, e Santa Catarina tem um perfil muito grande de empresas familiares, eu comecei a ouvir um pouco mais os desafios das empresas familiares e comecei a gostar. E, inclusive, nas minhas interações, as pessoas começam a te conhecer e me pedir algumas coisas que eu nem estava pronta para entregar, né? Mas eu gosto de encurtar caminhos e trazer as competências que as pessoas precisam. Eu comecei a entrar em conselhos de empresas familiares, entender um pouco mais. Eu gosto de gente, eu gosto de gestão de conflito, né? Eu gosto de desenvolvimento de pessoas, assim. E dentro da família tem muito isso, né? Tu entender de gente e entender de negócio e conseguir uma harmonia boa nesse sentido. Então, por aqui eu tenho gostado bastante, Ítalo. Não estou ainda uma especialista, mas estarei, hein? Em breve. Em breve. Tô começando. Já estou em conselho de empresas familiares, assim, já tenho desenvolvido algumas coisas e tô... Então, pegando um pouquinho esse gancho aí, até que você chegou a comentar, né, na tua fala, sobre semelhanças, né, entre as startups e as empresas familiares. Quais são as semelhanças que hoje você identifica nesses dois empresas? Vou te dar um exemplo, assim, né? Normalmente, uma empresa familiar, ele nasce ali com um fundador, o cara tem uma veia empreendedora maravilhosa. Não necessariamente, tem muita gente que nem tem formação, mas construiu o império, esse cara tem um valor enorme. Sim. Aí ele quer que os filhos se capacitem, quer que não seja igual a ele, enfim, mas o cara tá lá e fez um negócio super legal. Mas não se preocupou em estruturar, eu vou transformar essa minha empresa numa, sei lá, vou dividir em cotas, cada filho vai ter uma cota, ou eu vou ter um sócio, ou... Não pensou, sai fazendo e não estrutura muito. As startups, elas têm isso, né? Então, elas nascem de uma ideia. Cara, eu tenho uma ideia, eu quero mais fazer essa minha ideia virar negócio. Ah, tá, mas tu precisas também te estruturar em termos de governança. Tu precisa ter alguns controles. Contábil, financeiro, gente, societário. Como é que eu faço um acordo de sócios? Estávamos falando. Como é que eu tenho um acordo de sócios? Qual é a tua participação nesse negócio? Ah, eu vou entrar com 10%. Que critério? Qual é a tua responsabilidade, né? O que tu vai entregar? Por que tu vai ter um salário? Ah, porque eu vou ser um executivo da empresa. Legal. Qual é a regra de salário para quem é sócio e também é executivo da empresa? Então, essas regras de governança, elas precisam ser claras. E elas são muito semelhantes, assim. Agora eu vou ser investido, então agora eu vou arrumar a casa. Cara, talvez então a maior coisa em comum é a falta de governança, talvez. Ou essa não percepção da necessidade da governança no início do negócio, que daí vai se criando, vai se fazendo, e em algum momento isso precisa ser feito. Porque todas as empresas têm um pouco de governança, não existe, né? Mas talvez entender o que eu preciso ter para aquele meu momento é o que é importante. Porque a governança, quando se fala a governança é coisa para empresa grande. Não, né? Um acordo de sócio pode nascer com um acordo de sócio, isso aqui é governança. Então, entender o que você precisa ter, o mínimo, para aquele tamanho de empresa que você tem. E a cada fase, né, exige alguns outros controles. E nas famílias, por exemplo, tem negócios que se desfizeram porque estava tudo na cabeça do sócio fundador, aconteceu um acidente e ele morreu. A esposa nem sabe. Conta bancária, contabilidade, os filhos, nem sei onde o pai tem dinheiro, como é a forma que ele toma a decisão. Como é que ele toma a decisão de investir num negócio novo? Não sei. Isso não está documentado, não está em lugar nenhum. Então, assim... Conhecimento, né? O conhecimento perdido. É um conhecimento perdido que às vezes está na cabeça de um só. E tem... Como é que eu vou dizer para vocês? Eu vejo oportunidade em tudo. Então, tem uma oportunidade enorme numa empresa que está nascendo e uma oportunidade enorme numa empresa que nasceu algum tempo atrás e que se tornou um grande negócio. Então, é entender exatamente como extrair o que tem de melhor e trazer isso à luz para que as pessoas possam, de verdade, tomar a decisão dos seus negócios, para onde eu quero que ele vá, para aquele momento, né? Então, eu quero
perenidade nesse negócio, eu quero investimento nesse negócio, eu quero o que eu quero. Então, a partir desse momento, eu consigo entender que tipo de governança eu preciso ter, de controles, de entregas, de cuidados, né? As startups precisam ter muito cuidado. Aí vem um fundo aqui e compra uma quantidade muito grande da tua empresa, porque naquele momento você está precisando de recurso, por um valor pequeno, faz um acordo leonino, né? Um acordo de acionistas leonino, onde tu coloca a gestão da tua empresa na mão dessa. Não tem nada de errado se você está... Se você está entendendo o que está acontecendo, né? Entendendo de acordo, é isso mesmo que eu quero, tá ótimo. Mas se você não entende, né? Qualquer coisa que você não entende, que você está nesse meio, aí é muito perigoso. Né? Não, mas não era isso que eu queria. Cara, você assinou isso aqui. Ah, mas ninguém me explicou. Você tinha que saber disso. Então, você precisa entender e se capacitar para isso. E é uma jornada muito grande e não tem fim. Né? Muito grande e não tem fim. Ah, Silvia, mas tudo bem, e se eu não entender? Compra essa competência. Compra a competência, bom. Desenvolve a competência, compra a competência. Muito bom, muito bom. Seguindo essa linha agora da parte de conselho, né? A gente... o Ítalo trouxe a questão do conselho de empresas familiares, mas agora quero abranger um pouco mais esse tema, expandir, né, na verdade, um pouco mais esse tema. E hoje, né, no papel de conselheira, né, de empresas e tal, e falando também, trazendo a questão da nova economia, onde tudo muda muito rápido, a mudança de comportamento do cliente, das pessoas, a nova geração vindo aí, né, e as empresas precisando se adaptar à nova geração, às expectativas e tal. Quais tem sido, né, o teu desafio em conselhos de empresas tradicionais ou empresas já estabelecidas nessa transição para a nova economia, né, nessa adaptação ao momento atual que a gente vive e talvez já com um olhar mais para o futuro também. Não sei se... É uma pergunta bem ampla, né? Mas para ser bem explorada, assim. Eu vou te falar de relatos, né? E eu vou te falar até de um relato bom, de uma experiência que eu estou vivendo aqui. Porque o que é muito normal? Assim, o que normalmente acontece? O fundador está lá na empresa e ele quer transformação. Não, eu quero o meu negócio transformado, tal. Mas de verdade ele não permite. Isso é um desafio grande. Ou ele quer, permite, não sabe como. Então, trazer alguém que faz uma leitura da empresa, entende aquele momento, para que ele possa sugerir que passos de governança é importante, é muito importante. Às vezes as pessoas pensam assim, governança é montar um conselho. Não, o conselho é uma consequência, né? E até é muito importante o conselho, porque eu trago competências que eu não tenho para aquele momento, que são super especialistas e que eu posso ir mudando conforme o momento da empresa. Eu preciso reforçar minha área de negócio. Traz um conselheiro bom em negócio. Minha área de tecnologia, traz um cara fera em tecnologia. E assim a gente vai compondo. No ano que vem eu não preciso mais, o negócio está reforçado. Pode tirar esse conselheiro e trazer uma outra especialidade para aquele momento. Isso culmina lá. Então, o conselho ele é um colegiado formado por competências que eu preciso para aquele momento, pessoas que estão acostumadas a fazer isso, que vão entender do meu negócio, olhar o meu negócio e me ajudar a tomar decisão. Isso é muito legal, né? Mas antes disso, eu preciso preparar a empresa para isso, que são um embate entre conselho e executivos, e eu preciso entender que momento a empresa está e o que ela precisa fazer para chegar lá. Então, não basta querer, tem que ter atitude, né? Então, muitas vezes eles querem, mas não permitem, aí não vai ter sucesso. As empresas mais estabelecidas, os fundadores, eles têm filhos sucessores, né, que não querem suceder o negócio, e isso não tem nada de errado, né? Mas então precisa entender como é que vai ser feita essa sucessão, uma sucessão profissional, como é que esses herdeiros que não serão executivos vão lidar com esse negócio do pai, né, do pai, do tio, enfim, né, com esse
negócio que eles estão herdando. Então tem uma série de coisas que precisa ser feita. E os desafios estão muito grandes entre uma geração que está sucedendo, não querer suceder como executivo do negócio, quem está sendo sucedido não querer largar de verdade, né? Ou não aceitar que o filho não quer, e eu preciso trazer alguém de fora totalmente, né? Então, tipo assim, é um estranho dentro do meu negócio, é realmente mercado, né? isso, né? E cuidar muito bem do sucessor, de quem é que vai assumir esse negócio, das competências que ele precisa ter, ou do time, né, que vai fazer isso, mas também cuidar do sucedido. Gente do céu, alguém que fez um negócio, que está há anos no negócio, que até ontem tinha toda a importância do mundo, todos os focos e holofotes estavam para ele, e no dia seguinte ele perdeu tudo isso, por mais que ele tenha um patrimônio que ele adquiriu, a vida dessa pessoa começa a mudar. Então hoje se fala muito em cuidar do sucedido, porque o que ele vai fazer? Aí vai ser presidente do conselho, está na moda. Mas tudo bem, o que ele vai fazer como presidente do conselho? Que outras coisas ele pode fazer? Que funções, né? Que funções? O que ele pode fazer para a humanidade? Ele pode participar de uma série de outras coisas e repassar todo esse conhecimento dele de outra ele forma. Ele pode virar conselheiro de outras empresas, né? E não atuar mais na empresa dele. De outras empresas, com toda certeza. Ele pode ajudar esses jovens empreendedores a colocar uma visão ali de empreendedor que ele tem e trouxe até agora. Então, cuidar do sucedido. Então, hoje a gente fala muito isso. Então, tem um desafio grande aí pela frente, mas é um desafio bom. E a gente tem conseguido, né? Eu tenho conversado com muitas famílias empresárias e mostrar, tanto para o pai, que assim, ó, não é o negócio do filho, como para o filho, que o negócio do pai pode ser uma coisa interessante para ele e que, no mínimo, ele tem que entender como é que ele vai lidar, né, com essa herança que ele tem ali, que é dele. Ele pode não querer ser executivo, mas aquele negócio, em algum momento, ele vai ter uma participação. E estruturar isso, né, deixar isso tudo muito, muito organizado, muito claro, enquanto as pessoas são jovens e têm, né, condições de fazer isso. Porque hoje as pessoas são longevas e os fundadores estão aí, estão muito bem, obrigado, tá? Estão atuando, estão muito bem. Né? Então, acho que um pouco e essa visão de sucessão, até em empresa familiar, ela é muito mais clara, né? Ou muito mais discutida, porque os sucessores, ou os possíveis sucessores, já estão ali, já existem, e daí você diz, quer, não quer, faz sentido, não faz. Mas essa é uma realidade para qualquer empresa também, né? Mesmo que não seja uma empresa familiar. Então, eu penso isso muito na Avalon, por exemplo. Hoje eu sou fundador, sou CEO, ok, mas na minha cabeça eu já preciso preparar a Avalon para não depender de mim, né? Isso envolve governança, isso envolve montar um time que seja capaz de executar tudo isso que a gente executa sem depender de mim. E nas empresas tradicionais que não são empresas familiares, se traz muito esse assunto de sucessão, da independência da empresa, do fundador. Como que isso funciona? Super legal isso que tu tá falando. Vem duas coisas para mim, assim, quando tu deu o teu exemplo, né? Eu acho que tem muitos momentos da vida da gente e tem esse momento em que a gente rala mesmo, né? Em que a gente concebe um negócio, a gente faz tudo, né? Tu faz tudo. O que tiver que fazer, você faz, e todos os papéis, isso te dá uma experiência muito legal. E daqui a pouco tu tem que estruturar essa empresa, porque ela vai crescendo, ela está crescendo. Então, eu acho que isso é muito bom, e esse perfil de empreendedor, de que não tem hora, não tem tempo, nesse momento ele é super necessário. Só que a questão da sucessão, ela é um assunto que tem permeado qualquer negócio, qualquer empresa, e ela precisa disso. Né? Tudo bem, acontece um acidente amanhã e eu morro, quem é que está preparado para o meu cargo? Não tem. Que bonito, né? Então, assim, a partir do momento que você tem... quando é fácil de substituir uma coisa, mas a gente normalmente tem feito, a gente mapeia as principais competências da empresa. Não importa o cargo, tá? Não importa o cargo. As principais competências que você tem aqui na empresa. Essas competências, elas já entram, já nascem, sabendo que elas precisam preparar um sucessor. Então, assim, quem vai ser o sucessor do teu dev more?
E se deve morto, então tu sucessor para ele. Ele sai, eu tô ferrado, né? Então, assim, quem vai ser o sucessor do teu melhor cara de negócios? Quem que ele está preparando? Do teu gerente, do teu diretor, não importa. Então, as empresas têm cuidado muito da carreira na questão da sucessão. Eu preciso cuidar disso. Então, e eu preciso preparar, e isso é muito claro. Ah, mas isso pode levar 10 anos, não tem problema. Mas tem que começar agora. Aí, como é que eu vou fazer se eu passar as minhas atividades? O que será que vai acontecer comigo? Nada, te garanto, não vai acontecer nada. Né? Tu vai continuar cada vez melhor e vai ter gente ali. Cara, eu quero tirar férias. Eu não tenho alguém para me substituir, eu tenho que atender o telefone meia-noite, eu tenho que chegar no aeroporto e me conectar, porque as pessoas vão morrer do outro lado. Isso não existe, né? Isso não é bonito para mim, isso é feio. Então não é uma coisa, ai meu Deus, eu sou uma pessoa importante, porque elas têm que falar comigo, que bela importância, não conseguiu desenvolver uma sucessão. Então isso não é uma coisa legal. A gente precisa desenvolver sucessores sempre, sempre. Mas a gente tem que mapear aquelas funções estratégicas, porque não dá para te ficar fazendo isso o tempo inteiro, tu não tem o dobro de gente aqui dentro, e aquela ali tu tem que ter. Tem algumas que tu tem que ter plano A, plano B e plano C, inclusive. Dependendo do impacto que é aquela função dentro da organização, né? E é legal porque tu pode preparar para a sucessão, mas na verdade aquilo dali ele pode ser utilizado para o crescimento, né? E esse é um ponto, porque tipo, se tu tem uma empresa, se tu tá trabalhando, se tu se esforça tanto, é para a empresa crescer, né? E conforme a empresa cresce, ela vai precisar de todas essas competências cada vez mais. Então, tu pode preparar para a sucessão, mas conforme a empresa cresce, na verdade, tu vai usar para o crescimento. E se tu não tiver aquela preparação, isso vai impactar na tua capacidade de crescimento, porque tu não tem a competência para crescer, né? Então, um processo, né, de capacitação, de sucessão aí que além da segurança de algum imprevisto, te dá a segurança para crescer de forma sustentável. E um negócio que sabe desenvolver sucessores, ele é um negócio de um valor muito grande, né? Então, eu vejo empresas que elas estão para serem investidas e que um dos processos de decisão de declínio de negócio é o seguinte: não, aquela empresa é aquele cara. Se aquele cara não estiver mais ali, acabou a empresa. Essa empresa não tem valor. Não importa o valor do negócio que tu tenha, se está na mão de um ou de poucos. Então, assim, isso as pessoas precisam entender. E quanto mais eu desenvolvo sucessores, mais eu também me capacito. Eu começo a desenvolver essa habilidade de desenvolver e multiplicar pessoas. Quanto mais pessoas competentes tiver por aí, dentro do meu negócio ou fora dele, a hora que eu precisar levantar a mão e acessar uma competência, eu vou ter comigo, né? Pontualmente ou por mais tempo. Então, isso é esse multiplicar essa ação é bom para todo mundo. E às vezes eu desenvolvo um sucessor e ele não fica comigo. Ele vai, né? Então, assim, por algum motivo isso acontece. Mas acontece. Por isso que, dependendo do cargo, a gente tem que ter mais de um plano. Só que essa pessoa vai com essa competência, desenvolve outros, ou às vezes precisa ter uma experiência lá fora e volta para mim daqui a pouco, ou me prepara alguém e me devolve. Então, isso é cíclico, né? Mas a gente está sempre dentro de um ecossistema, né? Então, e por isso que eu até trago um outro ponto de uma fala que tu trouxe, que é a questão de ser genuíno nas relações, né? Em todas as relações, porque mesmo que em algum momento talvez aquela relação não esteja naquele momento acontecendo, porque já aconteceu, tu foi genuína, tu criou um laço, tu ajudou a pessoa a evoluir, ela saiu, e independente se ela volte ou não, o que ela vai te entregar, seja por uma nova conexão, um novo negócio, ou algo de bom que ela pode te devolver por toda a tua capacidade de ser realmente genuína na relação que tu teve com ela. Né? Seja, inclusive, formando ela e deixando ela ir, porque por algum motivo ela achou que algum outro ambiente seria melhor para ela naquele momento do que o ambiente onde tu conseguiu criar para ela. Com certeza, né? Com certeza. Então, mas a sucessão é uma coisa muito importante, ela precisa ser tratada em todos os níveis, em todas as empresas, principalmente nos cargos mais relevantes.
né? E na mão de poucos. Qualquer coisa na mão de poucos é ruim. Né? Tu não pode ter poucos clientes faturando muito. É melhor ter muitos clientes faturando pouco. Então, tem que ter, né, o negócio mais disseminado. Isso é bem importante. A gente falou bastante sobre sucessores, né? E teve uma frase que você trouxe que para também ter crescimento, que vem ao encontro também do que o Samuel falou, que para você crescer você precisa, né, desenvolvendo sucessores, vai desenvolver habilidades que num crescimento você precisa acessar para poder crescer. Mas além disso, né, além do desenvolvimento de sucessores, que outras coisas, habilidades, o que a empresa tem que desenvolver para que ela continue, uma empresa estabelecida ou uma empresa tradicional precisa desenvolver para que ela continue no mercado, continue no jogo ali mesmo, né? E até mesmo para entrar dentro da nova economia. Capacitação é uma coisa super importante, eu preciso ser atual, né? Então aquilo que eu aprendi, eu até trago algumas habilidades, mas não vale mais, né? Então hoje a gente tem muito acesso à capacitação, à informação, e as coisas vão se transformando. Eu tenho que ser muito atual. Então, quem tem informação hoje é atual, tem tudo. Preciso estar muito conectadas aos movimentos, mas não só os movimentos do presente, os movimentos do futuro. O que está acontecendo no segmento de vocês agora? Qual é a tendência? Eu preciso estudar tendências. Eu preciso trazer dados para cá, eu preciso mapear riscos. Foi muito engraçado quando aconteceu a pandemia, ninguém tinha risco de pandemia. Teve uma empresa que tinha lá um dos riscos mapeados, que era uma possibilidade de pandemia. Eu nunca tinha esse risco mapeado. Né? Então, assim, mapear os riscos e entender como é que eu me movo agora. Olha, isso pode acontecer, então o que a gente pode fazer? É algo que eu preciso agir no curto prazo, é no médio, é no longo? Então, as empresas precisam entender do seu negócio, onde é que elas estão, qual é o futuro daquele negócio, que riscos a gente corre, para que a gente possa ter ações, e essas ações, elas não sejam pontuais, elas daqui a pouco estão na veia. E ter um time que seja atual, que esteja se capacitando o tempo inteiro, e que veja as oportunidades, que a gente não seja míope, né, na nossa ideia. Então a gente precisa estar fazendo isso. E mais, eu digo assim, né, e compartilhar. Gente, era assim, tem espaço para todo mundo. Uma hora eu estou concorrendo, daqui a pouco eu estou fazendo negócio com um concorrente meu. Então, entender que tipo de alianças eu posso fazer para que eu tenha um negócio diferente. Mas, Ítalo, o que me faz hoje ser diferente do meu concorrente, que, por exemplo, seria igual a mim? É a forma como eu, genuinamente, atendo o meu mercado. Entendo e atendo o meu mercado. Então, eu faço a mesma coisa que você, mas a maneira como eu entendo e atendo o meu mercado faz diferença. Eu prefiro ela do que ele, né? Porque se a gente é igual, então tem que ter alguma coisa aqui. É a maneira, né, como eu entendo. Em um determinado momento, eu já fiz alguma coisa que não teve uma troca monetária para mim, que teve só a intenção de realmente resolver aquela situação do cliente. Para que daqui a pouco tenha uma troca monetária, eu não vivo de doação, né? Mas naquele momento era o que ele precisava e tipo assim, putz, ela me atendeu aqui e atendi e acabou, né? E foi, num outro momento ele acaba voltando para mim. Esse é um exemplo, mas tem N exemplos que a gente pode fazer. Então eu acho que isso, sabe, não dá para bobear. Essa transformação do mercado, dos negócios, do que está acontecendo, está muito rápido, tem que estar muito antenado. E as pessoas que falam, mudança, as pessoas não gostam de mudança. Quem fala que gosta, está mentindo. Tô brincando. Mas assim, a mudança, gente, ela é inerente. Mas a gente tinha combinado que ia fazer assim, mudou, amor, não... Mas era 30 dias, agora foi 15, agora eu não posso esperar 30 dias, o mercado está me engolindo aqui, eu preciso agir antes. Então, essa necessidade de mudança constante, cara, deixa o time extremamente incomodado. Então, a gente tem que estar comunicando. A gente fez uma previsão aqui de 30 dias, a tendência não está mostrando isso não, hein? Então, vamos lá, todo mundo tem que ficar conectado, talvez a gente precise mudar antes. Olha o que está acontecendo, isso aqui foi favorável.
3 coisas desfavoráveis contra uma favorável. Vamos mudar agora, em uma semana, não dá mais para experimentar. Experimentar tem limite. Então, assim, essa questão de ter o time muito ávido e saber que tem que mudar e eles estarem comunicados não pode ser surpresa, tá? Tá só na mudança, só tá na cabeça de vocês. Gente, olha só, mudou. Cara, mas ontem você disse uma coisa, hoje você disse... Faz esse pessoal acompanhar essa necessidade de mudança constante. Porque é muito ruim, daí tu tem que convencer todo mundo, né? Eu digo, gente, eu tenho que vender para fora, vender para dentro. Tenho preguiça disso, não aguento mais. Então vende o tempo inteiro. Na dúvida, sai por aí comunicando o tempo inteiro. Comunicar mais é melhor do que comunicar menos. Basicamente, essa é a lição. Comunique em excesso que é difícil. Over communication. E raramente tem coisas que a gente não pode falar. A gente tem que adequar a nossa fala, para não assustar o povo que está do outro lado. Isso sim, mas raramente tem que... isso aqui é segredo de Estado. Mas eu digo, aquilo que for segredo, vocês me perguntavam, isso aí que é segredo, tá? Pula. Outra, pode perguntar outra coisa, essa daqui eu não posso. Mas, sinceramente, eu acho que nunca aconteceu que eu não pude falar, né? Então, é a forma como você vai falar. Assim, a gente está preocupado, que a situação está difícil. Realmente está difícil, né? Mas a empresa está quebrada. Vamos lá, né? O que te preocupa? Vamos entender um pouco mais. Tem que trazer resultado financeiro, né? E, né, a primeira palavra que tu trouxe depois da pergunta do Ítalo foi capacitação, né? E bem interessante. E como que tu aprende hoje? O que tu consome, né? E tu frisou bastante a importância de se manter conectado, não só com o que está acontecendo, mas com o que vai acontecer no futuro, né? A gente está vendo aí blockchain, que já é uma realidade, mas agora se materializando em NFT, em DAOs, em um monte de novas siglas aí, e que vai impactar e que já está impactando a forma de fazer negócio, a forma de te entregar valor. Mas a Silvia hoje, como que tu aprende e como que tu se mantém atualizada para conseguir acompanhar tudo isso? Tem muita coisa que acontece, né? Então tem muito modismo, então muita informação ao mesmo tempo. A gente precisa selecionar aquilo que de fato faz diferença. No meu caso, eu faço parte de alguns grupos e esses grupos já são uma forma de selecionar a informação adequada para mim, né? Então eu recebo aí todos os dias de determinadas pessoas informações que eu acho que são super relevantes. A partir do momento que eu acho que é legal, eu me aprofundo naquele tema ali. Essa é uma das coisas, para minha carreira, né? Eu faço pesquisa. Eu quero fazer alguma coisa diferente sobre conselho para empresa familiar. Legal. Então, vamos pesquisar o que está acontecendo no mundo, qual é a tendência. Às vezes, o que está acontecendo no mundo não é um reflexo do Brasil. Eu estou atuando no Brasil, não serve para mim, né? Ou não. Isso vai chegar aqui amanhã. Se vai chegar aqui amanhã, é uma coisa interessante para mim, fazer pesquisa, né? Para negócios, fazer pesquisa. Então, eu acho que pesquisar, se aprofundar, porque tem muito lixo, e depois decidir onde tu pode apostar, onde é uma fonte verdadeira de informação para você se aprofundar. Agora, tem algo, tipo assim, tá batendo muito aqui, tem um tema batendo muito aqui, cara, eu vou entender o que é isso. Pode ser que seja uma coisa de futuro, mas no momento não está muito... Pelo menos entender blockchain ainda está muito incipiente. Tem muito aventureiro, tem muito golpista, né? E daí eu vou entender desse negócio, eu vou ficar antenada aqui. Quanto do meu tempo eu vou dedicar para isso? Um pouquinho. Estou aqui antenada. A partir do momento que muda essa situação aqui, eu vou dar um holofote, né? Eu vou dar um foco maior para esse assunto. Então depende muito do teu momento. Agora tem que escolher muito onde busca e tem que saber o que você quer. Tá? Para não ficar metralhando para todo lado. Então, o que eu quero de verdade? É isso que eu quero? Eu quero seguir nessa direção? Eu quero saber a tendência do meu negócio futuro. Faz pesquisa. A partir do momento que tu tem algo confiável, aí tu investe numa capacitação mais profunda ou não. E isso para tudo. E para time, mesma coisa, né? Então, gestão, tem tanta coisa de gestão, eu quero capacitar meus líderes. Entender como é que eles estão, o que eles têm de verdade, para que eu possa ser eficiente na hora de desenvolver uma jornada de liderança aqui. Quais são as competências que eu tenho que desenvolver nesse povo? Tem coisas que eles dão um banho, né? E tem outras coisas que realmente são mais incipientes. Então, entender muito do teu momento e fazer uma pesquisa antes de sair por aí, se aventurando, capacitando, fazendo qualquer coisa. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, você que é interessante, também queria fazer. Será que eu posso fazer isso contigo? Cara, vamos lá.
Aí entra numa coisa que eu acho que é muito legal, que eu quero falar. Fazer perguntas, né? O que você quer? O que vocês querem? O que tu quer nesse momento para tua empresa, para tua carreira? Então, essa é a primeira coisa. E vai escrevendo aqui, N coisas. Se eu quero 40 coisas, escreve as 40. Agora enumera, qual que é mais importante? Ordem de prioridade. Ordem de prioridade, está aqui. Quantas tu consegue fazer ao mesmo tempo? 3. Quais são as 3 que tu vai começar? Essas aqui. Agora, esse mês, só uma. Escolhe uma das 3, essa aqui. Aí eu me aprofundo, porque as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? E por quê? Por que você quer desenvolver primeiro essas 3 aqui? Qual é o teu objetivo? Tu pode ter uma informação que faz sentido para mim, ou não. Ah, sei lá, fulano fez, outro também fez, estamos no mesmo... Isso faz sentido para ti agora? O que vai trazer de diferente na tua carreira, na tua empresa, tal? Acho que no curto prazo, não. Quer atuar no curto ou no longo? Agora no curto, então não é essa? Então vamos escolher outra. Então, assim, fazer perguntas, às vezes a gente tá na onda, a gente vai na onda das pessoas, né? Cara, o que você quer? O que faz sentido? O porquê? Ah, Silvia, quer saber? Eu quero fazer italiano. Por quê? Porque eu acho lindo. E em termos de carreira, nada. Empresa, 0. Hobby. Mas eu quero isso. Eu preciso disso para aguçar a minha criatividade. Aí um abraço. Aí não tem explicação. Vai lá fazer teu italiano. Então, é nesse sentido, as pessoas precisam ser questionadas e tem que fazer sentido para aquele momento, mesmo que seja só um hobby, tá? Então, fazer essas perguntas, eu acho que elas super importantes. E nem sempre a gente tem as respostas, tá? Por que você quer empresa familiar? Me apaixonei, caraca! Me envolvi demais aqui, me apaixonei. Estou aqui com essa tendência. Tá cravado? Ainda não. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão fazendo por fazer e não entendem o propósito, né? E às vezes, eu digo que o conselho me ensinou a fazer perguntas, né? Na segunda pergunta, a pessoa se mata. Ela se mata. Por que tu tá fazendo essa pergunta? Tá me analisando? Não, eu quero te ajudar a entender. E eu não estou realmente analisando. Eu quero ajudar a ter clareza. Pode ser que ela seja muito clara. Tá ótimo. E pode ser que não. Pode ser que tu esteja aqui cheio de imprecisão, estou cheio de coisa a fazer, estão falando que eu estou no operacional, tenho que estar no estratégico, vou fazer uma capacitação de estratégico para eu me sentir lá no estratégico, mas continuo no operacional. Cara, tem que fazer sentido, né? Pegando um gancho aqui da tua aula. É digno de uma aula de MBA esse podcast. Vou falar sobre isso. Da tua aula... que eu anotei aqui, antes de qualquer ação, pesquise, descubra, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje na Evon eu estou atuando em 2 frentes, né? Uma head de produto e head de growth, né? E inovação. Eu sempre falo para todos os meus liderados assim, cara, antes de você fazer qualquer coisa, pergunta para o público que você quer fazer, o que você quer fazer e se realmente vai ser interessante, né? Que é exatamente o lance da pesquisa. Porque a resposta, ela tá lá, em algum lugar. Você tem que buscar ela. E a maneira mais eficaz de você obter a resposta é perguntando, né? Fazendo perguntas, né? E até uma coisa que o Samuel ele é muito especialista nisso é fazer boas perguntas. Então, existem vários métodos, né, que você consegue aplicar para elaborar boas perguntas para fazer para o seu público. E é sempre isso que eu falo, cara, qualquer coisa que você for fazer num produto, em uma ação de marketing, de crescimento, em alguma coisa de inovação, cara, pergunta, pesquisa, vai para o mercado e olha para o cenário que você está querendo atuar para obter a resposta que você imagina, né? Que pode ser uma resposta que é o contrário do que você acredita. E ok, porque pelo menos você não gastou dinheiro fazendo aquela ação, né? Gastou recurso, né? Tanto de tempo quanto financeiro. Então, esse ou te lance deu um novo insight. Isso, vai vir com outras hipóteses, né, para você, que é aquele lance de hipótese que a gente falou no episódio anterior. Então, o lance de perguntar, né, de descobrir, inclusive, dentro da Evon nós temos um método, né, de descoberta mesmo, que é o Discovery, para antes de fazer qualquer tipo de ação, cara, vamos descobrir se isso faz sentido primeiro, para depois a fazer a ação mesmo, que é aplicar isso na prática. O Samuel fez uma pergunta para mim, assim, qual é o maior desafio do CEO, que eu falei para ele que é o curto prazo.
se ele fosse um consultor, né? Se ele quisesse entender, mas o que é o teu desafio do curto prazo? Eu tenho que desenvolver, eu tenho que responder pelo lucro líquido. E como é que está o teu lucro líquido? Está vendendo do previsto. Então isso aqui não é um desafio. É que você não gosta, né? Então bota alguém para tratar isso aqui, amor. Faz outra coisa, né? Então se você precisa olhar para cá porque você tem um problema, você tem que ter um especialista aqui, não é você. Se você não tem problema aqui, você está vendo isso aqui como problema, tem alguma coisa errada, vai fazer outra coisa. Então, se você começa a fazer perguntas, tu ajuda a pessoa, caraca, por que eu tô achando que isso aqui é um problema? Só porque eu não gosto de olhar esse número. Mas realmente não é um problema. Você me ajuda a ter clareza, então eu não preciso disso aqui, vou para outra, né? Então, é ajudar a dar clareza para as pessoas. Eu também não tenho as respostas para te dar. Sim. Mas eu tenho as perguntas para te fazer. E dependendo do que você me responder, pode me dar um baita de um insight, né? Então, é isso isso que faz diferença, aprender a fazer perguntas certas, né? E perguntas abertas, para que as pessoas possam falar, e não sim ou não, né? Você gosta disso? Não. Né? O que agregou, né? O que aconteceu que te fez não gostar de água? Tu lembra disso? Me conta um pouquinho, me fala. Caraca. Vou começar. Nunca ninguém me perguntou isso. Nunca ninguém me perguntou isso. Perguntou isso. Quando minha mãe empurrava lá uma madeira com água, eu queria leite, eu acho. Deve estar com trauma de infância. Então, assim, esse tipo de coisa é bem legal. E as perguntas, até uma frase que eu acho que pode até colocar dentro de uma camiseta. As perguntas economizam dinheiro. Economizam muito dinheiro. A gente tem alguns exemplos dentro da Avalon de clientes nossos que, fazendo as perguntas e pesquisando, vimos que não fazia sentido nenhum gastar puta de um dinheiro que era milhões em algo que não ia resolver aquilo, entendeu? Era só pergunta um desejo teu. Economiza dinheiro. E eu trago um exemplo que aconteceu essa semana, na Avalon mesmo. E daí eu conecto isso também com a nossa capacidade de criar um ambiente onde as pessoas estejam confortáveis em fazer as perguntas. Porque se ela não se sentir confortável em fazer a pergunta, ela não vai fazer e tu nunca vai receber aquela pergunta. E obviamente que numa relação de conselho, tu já espera que o conselheiro faça perguntas, porque é para isso que tu trouxe um conselho para... Tá comprando as perguntas. Se tu não quer... Exatamente, tá comprando. Sou muito cara para ficar quieta. Se tu não quer receber pergunta, não monte um conselho. Mas dentro da empresa, né, essa capacidade que a empresa tem de criar um ambiente que as pessoas se sintam confortáveis de fazer perguntas. E essa semana, com um dos heads, numa reunião semanal, ele me perguntou, tá, Samuel... Inclusive já era final da reunião, ele assim, olha, eu vou te trazer isso aqui, e ele vai, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Por que a gente, eu não vou trazer a pergunta, né, mas por que a gente não faz desse jeito aqui a nossa venda do nosso serviço? E daí daquilo a gente desenrolou ali mais uma hora de reunião, porque daí eu aproveitei para fazer mais perguntas, porque eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, tá, e tu acha que nesse cenário isso é possível? Né? Por que tu acredita que isso é possível de fazer dentro da nossa cultura? E daí ele foi me trazendo. E no fim de toda a conversa, eu falei para ele, olha, basicamente hoje o motivo de a gente não fazer desse jeito é porque eu, Samuel, assumi como premissa uma verdade e que fez com que a gente não fizesse isso. Mas essa verdade ela pode ser questionada a qualquer momento. Então vamos questionar essa verdade, vamos levar para a reunião de head, vamos discutir sobre isso. E se a gente entender que essa forma cabe dentro da cultura da Avalon, vamos para isso, porque realmente é uma das coisas que hoje nos dá uma complexidade maior na venda, e a ideia que ele trouxe tira um pouco essa complexidade, só porque tem essa preocupação se encaixa ou não na cultura da empresa. Então eu agradeci ele, falei, cara, é isso aí, continue me trazendo isso. O fato de eu, Samuel, ter assumido como premissa uma verdade não quer dizer que aquilo ali realmente é verdade. Então, quanto antes a gente descobrir que aquilo não é verdade, antes a gente pode tomar uma ação, mudar e aí crescer o dobro ou o triplo, ou pelo menos melhorar o nosso ambiente comercial, enfim, e tudo que isso traz junto, né? Então, é uma situação que aconteceu essa semana e que representa um pouco a questão do quanto as perguntas, né, eu acho que economizam dinheiro, mas também tem a capacidade de trazer dinheiro. Mais dinheiro. E é legal de ser aberto para isso. Agora a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão das perguntas, né? Porque eu digo, quando eu fui perguntar o que o mercado queria, tudo que eles queriam não era o que eu queria, e eu fiquei muito chateada.
e depois é aquilo ali que deu um insight para a gente desenvolver algo, né? Também é a forma como tu coleta essas respostas, porque tu vai lá com um objetivo e vem totalmente outro, tem que estar preparado para isso, e o tamanho da amostra. Gente, todo mundo, ninguém, tudo ou nada para mim não existe. Todo mundo tá falando que tá querendo isso. Todo mundo quem? Todo mundo que eu falei. Todo mundo é bem difícil, Quantos né? tu falou? Quantos tu falou? Todos que eu falei essa semana. Quantos você falou? Meu pai, minha mãe e o cachorro. 8. 8 não é amostra válida. Não vale todo mundo isso aqui. Então agora, depois que tu conversar com 80, tu volta para mim. Aí sim, é uma amostra, sei lá, depende do que for. Né? Então assim, o tamanho da amostra é muito importante também, né? Na hora de a gente sair perguntando, enfim. E essa de fazer pergunta, a gente ensina tanto que a coisa se volta contra a gente, daqui a pouco dá uns 5 minutos, me incomoda, né? Tinha uma gerente desse lab. Ela falou, o que tu pensa para daqui a 5 anos? Cara, tô com problema de curto prazo daqui a 5 anos, tá? Eu vou responder para ela, tá? Então, aí na próxima reunião, eu queria que tu me dissesse qual é a tua visão daqui a 5 anos. Cara, tu me perguntou isso na semana passada, só para ver se mudou, porque as coisas mudam muito. Daqui a pouco de novo, E o que tu espera aqui pro lab daqui a 5 anos? Meu Deus! Só que esse tipo de coisa me fazia refletir de verdade, né? Então, tipo assim, cara, eu não devo estar muito... essa experiência, Não né? devo estar muito antenada, né? Tem alguma coisa. Eu devolvo também, que eu sou boa nisso, né? Por que tá me perguntando isso toda semana? Que tipo de informação nova tu tem que eu não tenho? Tem alguma coisa que eu tô deixando de trazer pra cá que tá fazendo com que tu tenha essa insegurança. Eu mudei de opinião muito rápido. Quando eu mudo de opinião, eu não trago... Aí eu começo, né? Eu metralho, eu devolvo. Mas também é legal pra te refletir. Por que será que essa pessoa tá me perguntando isso o tempo inteiro? Tem alguma coisa aqui que eu preciso entender, né? É um planejamento estratégico, né? A gente muda várias vezes, assim, de uma semana para outra mudava algumas coisinhas. Mas. Muito bom, muito bom. Acho que tá dando nosso horário. O tempo Quando a conversa é boa, o tempo voa, né? voou, né? A gente começou 8h30, né? Já deu 1h30. Os maiores. Quanto tempo aí que deu? 1h30? Tá. Não, acho que a gente pode se encaminhar pro encerramento já. Nós temos uma pergunta chave. Quer fazer pergunta isso, de por ouro. favor? Pergunta Por de favor. ouro. Mesmo. Essa pergunta nós fazemos para todos os convidados. Pessoa de negócio, pode ser que eu cobre. Que todo mundo. Ó, verdade. Não, antes de fazer a pergunta, tu falou que queria falar de MBA, que eu falei que você é digno de uma aula de MBA. Tu falou, eu quero falar sobre isso. Eu dei uma aulinha de MBA, negócios. MBA de negócios para mulheres, assim, né? E era como, tipo assim, como tratar de negócios por esse mundo feminino, né? As dificuldades que as mulheres enfrentam de lidar com negócios de uma forma geral. Então, assim, como negociar, como uma série de coisas, elas fizeram alguns questionamentos e eu, a partir disso, fiz uma aula. Foi muito legal. Um negócio promovido por uma empresa também que está sempre desenvolvendo inovação dentro das empresas. E eles fizeram esse MBA para as mulheres e foi muito gratificante, né? Primeiro, falar do que a gente gosta. Segundo, já que venha com essa necessidade, né? Então, é muito clara para mim, ó, eu tenho dificuldade de fazer isso, né? Então, eu tenho isso, eu tenho essa dúvida. E foi top. Eu não sou professora, né? Mas quando é falar daquilo que a gente faz, ou que a gente já fez, né? É muito legal. É muito natural, né? Então, eu dei uma aulinha de MBA. Legal. Negócios. Legal. Nós fazemos uma pergunta sempre para os nossos convidados, que é uma pergunta de ouro, chave, excelente. E é a mesma pergunta que nós fazemos para todos, que é, se você tivesse oportunidade de mudar em todas as empresas do mundo, seja ela startup, empresa tradicional, estabelecida, no estalar de dedos, o que você mudaria e o porquê? Se eu tivesse a oportunidade de mudar dentro das empresas, o que eu mudaria e por quê? Mas de forma mágica, assim, ó, tu mudou. Estalou o dedo, e mudou. aconteceu. Papum. Tornaria todos sócios. Por quê? Todos os colaboradores sócios. Agora, né? Porque
participar de verdade, assim, né? Fazer parte de um negócio é uma coisa, participar desse negócio é outra. Para que as pessoas possam participar e não fazer parte. Todo mundo tem que entender a dor e a delícia de ser isso que a gente está sendo, né? Então, tu ter um negócio é um dia tu ter dinheiro, outro dia tu não ter, um dia tu ter um não, outro dia tu ter um sim. E dependendo da função, dependendo da posição que as pessoas estão, está muito confortável e muito questionador. Então é o seguinte, vamos botar todo mundo no mesmo bolo, todo mundo sócio aqui, né? Então aquilo que eu estou fazendo vai impactar no negócio tanto quanto o que você está fazendo. Aí as decisões, elas têm um outro peso. Uma coisa é tu lidar com o teu dinheiro, com o teu investimento de tempo, com a tua vida. Outra coisa é tu estar aqui de espectador, fazendo o que tu tem que fazer e o restante é que está aqui correndo risco sozinho. Divide risco para todo mundo, divide resultado para todo mundo, bota todo mundo a ser sócio desse negócio. Veio agora essa, hein? Legal. Tu vai arrumar um desafio de governança daí, né? Mas... Vou arrumar emprego, acho que para mim. Né? Eu acho que é para isso. Muito bom. Olha, realmente cada podcast que a gente faz fica melhor e realmente você hoje subiu a régua do nosso podcast, porque realmente foi espetacular, né? Muitos aprendizados, muitas reflexões. Muito obrigado mais uma vez por dedicar aí um tempinho pra gente, pra nossa audiência aí. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente que está passando por esse processo de transformação, que está com algum desafio na gestão do time, que está com algum desafio estratégico. Tenho certeza, me ajudou muito, né? Eu acho que a gente vai ter que pagar ela, porque você viu como uma consultoria aqui, é um negócio aí, ó. E então muito obrigado de verdade, e parabéns pela carreira brilhante, por todas as conquistas e principalmente por após chegar num... Obviamente que eu não concordo muito com a chegada, né? A chegada não existe, a gente está sempre caminhando, mas no momento que tu tá hoje, tu assumir um papel de levar o teu conhecimento para mais empresas, para mais pessoas, de compartilhar, enfim, né? Parabéns por toda a tua história. Obrigada. Quero agradecer também a Silvia. Tenho orgulho muito de dizer que fui mentorado dela. Então, enche a boca para falar que ela é minha mentora favorita. Sofreu? Sofri, mas foi um sofrimento muito bom porque muito conhecimento, né? Eu adquiri muito conhecimento naquele curto período e foi muito bom para minha carreira. E hoje eu estou colhendo os resultados, né, de todo esse conhecimento. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter dado essa aula aqui, levantado a régua do nosso podcast. E é isso. Eu que agradeço, né? Estou sempre disponível a hora que vocês precisarem. Eu acho que é muito legal isso que vocês estão fazendo, que é proporcionar a disseminação de conhecimento. Eu acho que isso tem um valor enorme e vem ao encontro do meu propósito de vida, né? Super agradeço. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso. Fechou. De verdade. Fala pro pessoal aí onde o pessoal te encontra. Isso, como é que o pessoal te encontra? Então, o meu é Silvia Marafon, né? Você vai entrar lá no LinkedIn, no Instagram, Silvia Marafon, me encontra lá. De vez em quando eu posto alguma coisa quando tem tempo, né? Vai me encontrar. Eu vou falar que eu acompanho os conteúdos dela. Mulherada de plantão, acompanhe, porque tem muito conteúdo de valor, viu? Muito conteúdo de valor voltado para o público feminino. Já vi algumas publicações muito boas lá. Inclusive, a minha esposa já leu alguns e mudou bastante o mindset dela. Gostei da tua esposa. Então, estamos com alguns insights. Daqui a pouco talvez tenha alguma novidade aí, que eu não posso falar agora, para as mulheres executivas aí de Santa Catarina. Hein? Aguardem. Coisa boa. Então é isso aí, pessoal. Então, se curtiu esse episódio, curta, compartilhe, manda para o maior público possível que você conhecer. E se tiver alguma dúvida e algum outro tema que você quer abordar, deixa aí no nosso comentário aí. Fechou? Fechou. Valeu. Um abraço, galera. Valeu. Até a próxima.